Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou de volta. Passei uns dias viajando com a família e agora estamos aqui de novo para continuar gravando os nossos queridos vídeos aí para todo mundo que gosta do conteúdo que eu faço aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu basicamente vou fazer um recap de como foi a Copa do Mundo, porque nesse período que eu tava fora, acabou que rolou aí a final da Copa, né? Disputa de terceiro lugar, semifinal, final da Copa e tudo mais. Eu vou falar especificamente do jogo da disputa de terceiro lugar e da final, que foram aí os últimos dois no final de semana, e fazer um recap geral de como que foi essa Copa do Mundo, né? Do que eu achei, como é que foram aí os jogos, a dinâmica, a participação de times de menor expressão e se deu certo, né? Se essa dinâmica de 3 sets funcionou, se 48 seleções funcionou, enfim, vou trazer um pouquinho a minha opinião geral, já considerando também que o futebol nacional o Brasileirão tá voltando, né? Hoje que esse vídeo está saindo, já tem jogo de rodada mesmo valendo e não de jogo atrasado ou adiantado. E também já as competições internacionais sul-americanas, né? A Sula e a Libertadores também já estão voltando. Então o conteúdo nunca para, só muda de tom, né? Vamos lá então, os meus comentários do que eu achei. Eu vou começar falando um pouquinho dos dois jogos especificamente, né? Bom, a disputa de terceiro lugar, que foi entre França e Inglaterra, foi um grande jogo. Assim, um grande jogo no sentido de gols, no sentido de animação, mas de forma geral não chegou a ser um jogo muito brilhante taticamente e nem assim um jogo que tava todo mundo muito afim, né? É aquele típico jogo meio fim de festa, né? Porque disputa de terceiro lugar vale o quê? Essa sempre foi uma pergunta na Copa do Mundo, né? Porque existe esse jogo já há muito tempo e muita gente não gosta, acha que não devia ter e tudo mais. Eu acho que é divertido. É basicamente ali um prelúdio à final, ali um tipo de aperitivo no dia anterior para o jogo que realmente importa. Obviamente, para os atletas é um pouco chato, né? Porque você acabou de perder, foi eliminado e tudo mais, e tem que entrar em campo outra vez para dar um show. Mas também é uma oportunidade para você acabar farmando uns números, seja de assistências, seja de gols, e tiveram aí algumas pessoas que tiraram proveito, digamos, disso. No final das contas, a Inglaterra venceu por 6-4 e o jogo foi muito doido, né? Porque, bom, a Inglaterra sai ganhando de uma forma assim, meio bizarra, porque a França estava jogando nada. Com 2 minutos de jogo já teve gol e a Inglaterra abriu 4-0 no primeiro tempo. Eu há muito tempo não via a França tão assim apática, sem vontade. E o primeiro tempo foi um completo amasso. A França não estava nem um pouco afim de participar e eu achei que poderia se tornar um resultado histórico, né? Assim, o famoso um 6-0, um 7-0, não teria dificuldade nenhuma. Provavelmente no intervalo, o Deschamps deu uma chamada na galera falando: bom, vocês querem ser humilhados, ficarem marcados para sempre? Acho melhor vocês voltarem a jogar bola. E a França voltou e, meu amigo, jogou bola, né? Aos 10 minutos do segundo tempo já estava 4-2, ficou 4-3 e aí a Inglaterra conseguiu fazer o quinto gol. Depois ainda teve mais um gol da França, 5-4, e a Inglaterra de fato matou no 6-4. Então foi um jogo de muitos gols que parecia resolvido no meio do jogo, ali no intervalo, e aí, no final das contas a França até reagiu, de certa forma, mas a Inglaterra conseguiu matar no finzinho. Quem se deu bem com tudo isso, na verdade, foi o Mbappé, né? Porque o Saka fez um hat-trick, que é interessante, mas o Mbappé fez 2 gols e farmou mais uns gols aí para artilharia. Não só da Copa, mas também para artilharia geral de todas as Copas. O Mbappé acabou sendo o artilheiro com 10 gols, seguido do Messi com 8, depois uma galera aí com 7, 6, Haaland, Bellingham, Harry Kane. Então ele não só foi artilheiro da Copa, como ele também permaneceu como artilheiro das Copas de forma geral. E que é uma métrica que vai ser difícil de ser alcançada, tá? Porque, bom, todo mundo aí que já se aposentou. O Messi, muito pouco provável que vai jogar mais Copas. E o Harry Kane também não sei se vai jogar. O único cara que pode pôr em risco essa métrica é o Haaland, né? Mas mesmo assim, numa seleção mais fraca, tem uma tendência a não conseguir fazer tantos gols como o Mbappé assim no resto da carreira. E considerando que o Mbappé ainda vai jogar mais Copas, ele vai estourar esse recorde e vai jogar ele lá em cima. Pode vir a se tornar um recorde difícil de ser batido eventualmente por outra pessoa. Então ele também joga para ficar marcado na história por esses fatores. A França acabou ficando em quarto, encerra o ciclo do Deschamps e o ciclo também de alguns jogadores, mas não tantos, né? Esse time ainda vai permanecer, a base certamente para a próxima Copa. Foi um pouco uma frustração, porque a França era o favorito para ganhar, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas, e acabou que caiu e ficou na semi, mas também não dá para achar ruim você cair na semifinal de uma Copa do Mundo, porque aí você tá jogando só contra a nata do futebol mundial e acontece.
Já a Inglaterra acabou ficando em terceiro lugar, na teoria melhor do que a França, mas também com uma sensação muito ruim, né? Muito incerto o futuro desse time inglês. Se o Harry Kane vai continuar jogando, né? Você obviamente tem o pilar do Bellingham, mas é difícil avaliar. O trabalho do Tuchel teve momentos bons, momentos ruins. Ele não levou vários jogadores importantes, né? Por exemplo, sei lá, o Cole Palmer, e que foi muito criticado por isso. Deu certo? Até deu, porque né, chegou na semifinal. E deveria ter ganhado aquele jogo da Argentina, né? Mas rolou uma falha tática de, enfim, só se defender no segundo tempo que acabou resultando na virada argentina. Então, assim, cara, a Inglaterra talvez tenha feito um papel até melhor do que se esperava, ficando em terceiro lugar. Mas a sensação é de que o trabalho é um pouco confuso. Então não sei como é que isso vai ficar para o futuro, ainda mais considerando tanto o público quanto a mídia, né, lá na Inglaterra, pega bem pesado. É tipo a nossa, mais ou menos assim. Então não sei se o Tuchel vai sobreviver mais 4 anos até a próxima Copa. Talvez a Euro, a Nations defina um pouco o futuro do English Team. Dito isso, vamos então agora para a final, né? Fechamos essa disputa de terceiro lugar e vamos pra final. Cara, a final foi um jogo surreal, na minha opinião, assim, surreal. E não porque foi um jogaço histórico, meu Deus do céu, que absurdo. Não por isso. Mas porque, assim, a Argentina não conseguiu jogar futebol. E numa final de Copa do Mundo, você tem normalmente, porque a final do ano passado foi meio fora da curva, teve muito gol, um jogo muito aberto. Mas normalmente finais, de maneira geral, não só da Copa, elas são muito mais amarradas, porque os times têm mais medo de cometer um erro. E é óbvio, né? Você se comete um erro, às vezes põe tudo a perder. Você só tem ali 90 minutos e talvez a prorrogação, pênaltis, tudo mais. Então você tem um jogo mais amarrado, um jogo mais pensado, um jogo um pouco mais defensivo e menos ofensivo. Isso acontece frequentemente. Só que o que aconteceu nessa final foi completamente diferente, cara. Porque a Argentina, ela tem um modelo de jogo que ela, na teoria, ela tenta propor. Ela tem muitos meios de campos ali, a escaloneta, né? Você tenta propor jogo utilizando muitos meias. E para isso, a Argentina precisa um pouco mais da bola. O Messi precisa estar com a bola no pé para trabalhar esse jogo. Só que o problema é que a Espanha tem exatamente a mesma ideia. Não tanto com meios de campo em si, mas a ideia meio barcelonista, né? Assim, da escola do Barcelona, do Guardiola, de ter a bola no pé e de ficar trocando passe e ter o controle absoluto do jogo. Porque se a bola está no pé do seu jogador, bom, você está seguro. Né? O mais seguro possível é ter a bola, porque aí o adversário não consegue fazer nada. Se o adversário não consegue fazer nada, a chance de você ganhar é muito grande. Essa é a ideia do jogo do Guardiola, de controle, de ter a bola, controle absoluto do tempo de bola. E é isso que a Espanha faz até hoje, mesmo sem o Guardiola. O Guardiola não é o técnico da seleção, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E a Espanha aplicou isso durante a Copa várias vezes. Por exemplo, contra a França na semifinal. A Espanha teve o domínio do jogo e a França se viu acuada, sem saber o que fazer. E contra a Argentina, isso foi ainda pior. Né? Se você pegar as estatísticas, né? Que eu abri as estatísticas aqui, né, para olhar. Cara, a Espanha teve ali por volta de 850 passes. A Argentina teve 450, cara. Isso é praticamente o dobro. A Espanha teve o dobro de passes numa final de Copa. Foram 20 chutes pro gol. E a Argentina deu 2. Sendo que, durante os 90 minutos, a Argentina não chutou nenhuma bola. E eu não estou falando sobre chutar no gol. Eu estou falando sobre chutar a bola para dentro ou fora do gol. Qualquer lugar. Simplesmente finalizar a bola em qualquer lugar. Cara, a Argentina não conseguiu nenhuma finalização na final da Copa do Mundo. Só foi conseguir aos 117 minutos, na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, e depois aos 122 minutos. Quando já tava ali um negócio meio bumba meu boi esquisito da Argentina, tentando qualquer chance desesperadamente, foi quando conseguiram um chute para fora e um chute que foi bloqueado. Então, no gol, a Argentina não chutou nenhuma bola. E isso é um negócio muito bizarro. Porque é um time que tem caras bons, né? Você tem o Enzo Fernandes, você tem o Messi, você tem o Lautaro que nem jogou, né? Enfim. Mas você tem alguns caras que, poxa, pelo menos uma chance, né? Pelo menos alguma coisa vão tirar da cartola. E a Espanha não permitiu que a Argentina tirasse nada da cartola. Foi um domínio completo, absoluto, todas as fases do campo. A zaga da Espanha não sofria e sabia sair jogando de uma forma impressionante, cara. O Cubarsí, por exemplo, ele acha uma quantidade de passes em profundidade que é chocante, cara. Chocante.
E é bem verdade que a Argentina, além de ser um time pior do que a Espanha, estar mais cansada que a Espanha, também sofreu muito com fatos durante o jogo, né? Poxa, a Argentina perdeu um dos jogadores titulares da defesa no início da partida. No início da partida por causa de lesão. E aí já teve que trocar. E aí depois perde o outro zagueiro titular. Então, num certo ponto do jogo, a Argentina estava com a dupla reserva jogando na zaga. E teve que trocar muitas peças, porque os jogadores estão muito cansados, estavam muito desgastados. E ainda teve a expulsão completamente sem noção do Enzo Fernandes no finalzinho do jogo. Né? Assim, um negócio, poxa, inacreditável que ele fez. Ele já tinha um cartão amarelo, que ele tinha tomado há algum tempo, e aí ele levantou o adversário, né? Assim, uns 10 minutos antes ele tinha tomado amarelo. E ele levanta o adversário numa jogada que não foi para vermelho, mas foi para amarelo. Ele dá uma chegada no pé, assim, pisando no pé em alta velocidade. O Cubarci dá 3 piruetas pra cima e cai no chão estatelado, né? Parece que tinha morrido. E aí você fala, meu Deus do céu, isso é no mínimo para amarelo. E ele já tinha. Você não pode dar esse tipo de entrada já tendo cartão, porque é muito óbvio que você vai tomar o segundo. E aí ele pôs tudo a perder. Um jogo que já tava assim, a Argentina já não ter perdido o jogo no tempo normal já foi um negócio meio inacreditável. Pouca incompetência da Espanha de não conseguir fazer a droga do gol, porque tinha 1 milhão de chances já criadas. Só que aí, cara, um time cansado, sob total pressão, vai pra prorrogação com um a menos e nem tinha substituição pra fazer mais. Só teve a da prorrogação, obviamente, né? Tipo assim, era a receita do fracasso total. E é até impressionante que a Argentina tenha segurado até os 106 minutos. Ainda passou o primeiro tempo inteiro da prorrogação, né? E aí que aconteceu alguma coisa. Então, assim, é realmente impressionante que tenha demorado tanto para a Espanha ter feito um gol. Só que era o óbvio. Quem viu o jogo sabia que isso era o óbvio desde o início. Era virtualmente impossível a Espanha não ganhar. A não ser, obviamente, que fosse para os pênaltis, que era tudo que a Argentina queria. Porque aí você ia conseguir alguma coisa, né? Você talvez, mesmo sendo muito pior, ali nos pênaltis, meu irmão, é só chutar dentro da casinha. Tem jeito. Então, assim, a Argentina quase conseguiu. E ainda teve no final do jogo aquele bumba meu boi maluco, que a Argentina teve sim ali umas duas chances que por pouco não foram gol. Seria um negócio inacreditável, porque um time que fez nada o jogo inteiro quase ainda conseguiu empatar e levar para os pênaltis. Mas foi muito merecido da Espanha, que nem precisou do Yamal. O Yamal, que é o grande ícone dessa Espanha, né, o grande craque, o grande expoente técnico do time, assim, nem jogou tão bem. Pra ser sincero, passou perto de jogar bem a Copa inteira. A Copa do Yamal não foi boa. E mesmo sem o Yamal, mesmo com o Nico Williams, com vários problemas físicos, que você fala, talvez sejam os dois maiores jogadores desse time, né, no quesito de habilidade e tudo mais, mesmo sem esses caras, a Espanha foi dominante do início ao fim. Você teve um Rodri que jogou muita bola, o Cucurella, cara, que é um lateral assim, que pô, joga muito também, destrói e constrói. O Cubarci na zaga, um time muito completo, um time muito técnico, mas que também corre muito. Você vê, por exemplo, sei lá, o Brasil, a gente reclamou muito, né, que o Brasil não corre atrás da bola, o jogador não marca, parece que não quer estar lá. Cara, esse time da Espanha, mesmo os jogadores de renome, que tem técnica e tal, correm, marcam o tempo inteiro, se movimentam. Isso dava pra ver durante a partida. Você tinha muitas vezes a bola no pé ali de um meia, sei lá, vou falar com aqui, o Ferran Torres. E aí todo mundo tava se movimentando para receber a bola. O Yamal se movimentava, o Dani Olmo se movimentava, o Rodri se movimentava, o Cucurella se movimentava. Isso ia gerando situações de passe pro Ferran Torres achar alguém numa posição melhor. Você nunca vê a Espanha parada, o time estático, como muitas vezes você vê times, seleções, todo mundo parado. Aí o cara que tá com a bola tá lá, olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo marcado, ninguém se mexe, aí ele toca a bola pro lado, toca a bola para trás. E aí o jogo fica lento, nada acontece. Né? Isso aí é o mais comum. A Espanha não. A Espanha tá todo mundo o tempo inteiro se mexendo, procurando alguma coisa. É um time muito bem treinado. Óbvio, tem muita qualidade individual também. Mas o treino tático é impressionante. A qualidade do entendimento do jogo, de ver à frente, de pensar além do óbvio e do que está acontecendo agora, é uma qualidade muito grande desse time espanhol, dessa seleção espanhola. E assim, para a próxima Copa, cara, esse time vai manter provavelmente a mesma base. Não deve mudar muita coisa. E mais do que isso, mesmo que mude uma peça ou outra, a ideia de jogo certamente será a mesma. E provavelmente o técnico fica, né? Duvido que ele saia. Acabou de ser campeão da Copa do Mundo, né? Então, assim, é uma seleção que tem tudo para vir para a próxima Copa do Mundo prontinha para ganhar de novo. E aí você vai ter uma França vindo pronta para ganhar, uma Espanha vindo pronta para ganhar, um Brasil reformulado, uma Argentina com uma safra nova, que sei lá o que vai ser.
Então, assim, é uma próxima Copa tem potencial interessante, mas esse foi o jogo, essa foi a final, um domínio colossal do início ao fim e um título extremamente merecido para a seleção espanhola, que agora é bicampeã mundial. Muita gente acha que a Espanha poderia ter mais títulos, né? Quando você vê a seleção, você fala, nossa, é forte, né? Deve ter ganhado muito. Na verdade, não. A Espanha, historicamente, nunca foi uma seleção relevante para o futebol. Nunca foi. E só foi ganhar a primeira Copa em 2010, né? Foi campeã lá na África do Sul. Então é muito recente o primeiro título. E essa escola espanhola, principalmente aí baseada nesse guardiolismo, também é meio recente, né? Vem dessa mesma época de quando ele era treinador do Barcelona e incutiu na cabeça das pessoas na Espanha que isso era um jeito maneiro de jogar. E de fato se tornou ali uma base que hoje também é a base da seleção campeã. Todo mérito e parabéns para a seleção espanhola pela performance e pelo título. Dito isso, o que eu achei da Copa como um todo, né? Bom, a gente já falou aí do jogo do terceiro lugar, da final e de outras partidas aí durante a Copa. Só não vou falar de um jogo específico, vou falar do cômputo geral, né, do que eu achei da competição. De maneira geral, assim, a Copa do Mundo funcionou, né? Tinha muitas dúvidas, principalmente pela questão dos Estados Unidos, lá, política, social, do que tá rolando, que podia dar problema. No final das contas, não deu nenhum grande problema. Tiveram confusões com revista de time e complicação de time entrar e sair. Isso rolou mesmo com o Irã e outros. Mas de maneira geral, as coisas conseguiram acontecer de uma forma coesa e coerente com a Copa do Mundo. Eu acho que a dinâmica de 3 países sede pode vir a funcionar. E eu até acho que não chegou a ser um problema. Mas cria-se uma fratura no clima de Copa do Mundo que eu considero um pouco prejudicial para a competição, né? Porque, veja só, a gente teve alguns jogos no Canadá, um pouco mais no México e muitos nos Estados Unidos, né? E isso acabou gerando uma dinâmica de que o Canadá, por exemplo, teve uns joguinhos meio perdidos, e aí, pô, rapidamente parou de ter jogo e, sei lá, não parece que foi uma sede de verdade da Copa do Mundo, entende? O México só pareceu de fato porque ama tanto o futebol e a população ela se move tanto pelo futebol que tirou leite de pedra, porque não teve tanto jogo assim no México não, né? Poderia ter tido mais, cara. Eu acho que um dos jogos finais, nem que fosse disputa de terceiro lugar ou uma semifinal, tinha que ter sido no Azteca, né? E não foi, foi tudo nos Estados Unidos. Então ficou uma sensação de que a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, que era a principal sede. E eu não acho que esse é o propósito. Tipo, o Canadá, beleza, ele pode não ter nem como sediar uma Copa do Mundo sozinho por número de estados e tudo mais. Mas, poxa, o México tem, cara. Dá pra você ter uma Copa do Mundo só no México. E aí você basicamente retirou, como já teve, né, antigamente. E você basicamente retirou a chance do México ser sede de uma Copa para colocar ele de coadjuvante para os Estados Unidos. Eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal, porque poderia ter uma Copa só lá e seria um negócio fantástico se acontecesse uma Copa do Mundo apenas no México. Enfim, um dia deve acabar acontecendo de novo, mas agora vai demorar, porque tem toda uma rotação e já estão falando aí que essa Copa vai pingar nos Estados Unidos de novo em breve, né? O que é um absurdo. Mas, enfim. Assim, nos Estados Unidos em si, né, a população americana não dá muita bola. Então, nesse aspecto de clima de Copa, eu acho que só ficou maneiro no México, que, pô, a gente viu aí um monte de coisa doida, e por causa muito dos turistas nos Estados Unidos. Porque a questão local mesmo não vingou muito, não pegou. Eu sei que estão tentando, os Estados Unidos vem tentando, né, fazer crescer mais o futebol vem crescendo, de fato. Mas ainda falta, e isso deu uma diminuída um pouco no clima de Copa. A parte operacional toda funcionou, né, perfeitamente. Os estádios americanos são todos muito grandes, muito bons, modernos, etc e tal. Eu só tenho uma crítica que muitos deles não têm muito cara de estádio de futebol, porque não são, né? São estádios de futebol americano. E aí a dinâmica, o desenho do estádio é um pouco diferente. E isso me incomodou. É uma idiotice, tá? Mas isso me incomodou um pouco. Alguns estádios eu não parecia que eu estava vendo um jogo de futebol em um estádio de futebol. Sabe? Parecia que eu tava vendo um jogo de futebol meio adaptado, num lugar meio adaptado. Coisa meio também de quem é viciado em futebol, né? E aí percebe esse tipo de coisa. Tanto que os jogos no México, o clima era diferente. Parecia que a imagem, assim, a questão da distribuição da arquibancada, o quão perto as coisas estavam, né? Isso tudo, enfim, é um pouco da estética do futebol que pra mim importa, mas também não importa tanto porque não muda nada na prática. Dito isso, a questão da Copa do Mundo ter 48 seleções pela primeira vez, a famosa Super Copa do Mundo, né? Eu achei que ficou excelente, ótimo, super aprovado.
A inclusão de mais times não reduziu a qualidade dos jogos. Ah, mas você não viu o Sudão contra, pô, sei lá, tá ligado? O Congo contra o Uzbequistão, sabe? Que rolou 1 da manhã, Jordânia e Argélia. Ah, jogo horrível. Cara, o jogo não foi horrível. E isso sempre existiu nas Copas. Sempre teve jogo ruim em Copa do Mundo. Sempre teve time duvidoso. Porque se você tem 10 times, 20, 30, 40 times, quando você seleciona, sempre os piores vão existir. Se tivesse só 8 times na Copa, os dois, o sétimo e o oitavo, seriam os ruins. Então, tipo assim, isso sempre vai existir. E eu acho que a inclusão desses times trouxe muito mais histórias interessantes, muito mais tipos de futebol diferentes para a gente ver e também para entender que mesmo em locais que o futebol pode estar começando ou não é tão profissional ou tem menos infraestrutura, cara, você ainda pode ir lá e ganhar um jogo. Você ainda pode ir lá e fazer a sua história. A gente viu isso com Cabo Verde, com o Congo, a República Democrática do Congo, com o Uzbequistão, com a Jordânia, cara, que é um país virtualmente em guerra o tempo inteiro, né? Ali naquela confusão do Oriente Médio, né, disso com o Irã, por exemplo, com a história toda aí, Irã e Estados Unidos. Então, tiveram várias histórias interessantes, né? A Nova Zelândia, que tem times que são semi-profissionais, enfim. Então tem muita coisa maneira, cara, que você pode trazer ampliando a Copa do Mundo, e trazendo mais histórias, mais coisas diferentes. E eu acho que esse é um grande ponto da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é para ter jogos muito fodas, a elite, a nata do futebol? É. E isso nunca vai mudar. Porque quando você estiver lá nos finalmente da Copa, nas oitavas, nas quartas, na semi, na final, você vai ter a nata do futebol mundial, independentemente do número de times. Só que antes disso, o que é mais maneiro da Copa do Mundo são as histórias que são contadas. São os atletas que são os que se superam, são os golaços que saem de forma completamente aleatória, são os times que conseguem vencer jogos inacreditáveis, empatar, são seleções grandes que são derrotadas e caem cedo. É isso que faz a Copa do Mundo ser maneira. E não grande competição do melhor contra o segundo melhor. Isso é maneiro também. Mas você quer ver de verdade a doideira. E isso só a Copa do Mundo pode te provir, né? Faz parte da competição. E agora estão querendo ampliar a Copa do Mundo para 64 times, porque hoje tem 48, né, essa última, e estão querendo ampliar ainda mais para 64 times, né? E aí você colocaria mais vagas basicamente para o mundo inteiro, né? Teria mais vaga para Europa, América do Sul, para África, para Ásia, enfim. E isso deixaria ainda mais amplo, né, os times que estariam lá. Então, por exemplo, se nessa Copa tivesse 64 seleções, a gente teria Bolívia, a gente teria o Peru, a gente teria a Itália, por exemplo, né, que foi eliminada, mas ela estaria lá. A gente teria Jamaica, a gente teria alguns times meio diferentões, ainda mais diferentões. E isso é, pra mim, muito interessante, cara. Porque, tipo assim, cara, se sei lá, a Argélia fez jogo duro com a Áustria, cara, a Bolívia não pode fazer jogo duro com a Áustria? Lógico que pode, cara. Lógico que pode. Isso deixaria ainda mais maneira a Copa do Mundo. E corrigiria a questão dos terceiros lugares, né? Que de fato ficou um negócio meio duvidoso com 48 seleções. Porque além dos dois primeiros de cada grupo, o terceiro lá, teve todo o cálculo maluco para também se classificar, o que gerava, às vezes, praticamente era impossível você ser eliminado. Porque, sei lá, no grupo do Brasil, por exemplo, né? Você tinha um Haiti, que era um time muito fraco. Então, na teoria, todo mundo vai ganhar do Haiti. E aí, a Escócia, né, conseguiu a façanha de ser eliminada, né? Mas, tipo assim, pô, aí é só um empate, ou até mesmo com 3 pontos você já ganha. Isso reduz um pouco aquela loucura por pontos que pode acontecer, né? Porque só passa dois e tem quatro. Então, com 64 seleções, iam modificar um pouco ali a dinâmica dos grupos, ia ter mais grupo, e aí só ia passar dois de fato de cada grupo, que eu acho que fica mais legal. Mas, enfim, isso pode vir a acontecer na próxima Copa. Eu espero que aconteça, porque a gente vai ter mais jogos, né? Que nunca é ruim. E, assim, a Copa do Mundo vai se tornar uma coisa mais global, que eu acho que também tinha que ser um pouco a proposta, porque a Copa é do mundo. A Copa não é do topo. Não é a Supercopa dos Campeões. Não é a elite do futebol jogando um torneio rápido. Não, é a Copa do Mundo. Que nem na Olimpíada. A Olimpíada tem o mundo inteiro, cara. Inclusive os cantos mais remotos aí, as ilhas que tem o besuntado de Tonga, tá ligado? É maneiro. É maneiro. Isso faz parte da competição. Senão não precisava existir. Verdade é essa é a minha opinião. Então acho maneiro que tenha 48 e que amplie para 64. Agora, já falando um pouco da próxima Copa, né? Essa história de ter 6 sedes, com Argentina, Uruguai, Paraguai jogando dois jogos, aí depois todos os outros lá, Portugal, Espanha e Marrocos.
é uma confusão do cacete. Eu não sei como isso vai funcionar, tá? Mas espero também que não dê muito BO e que daqui a 4 anos a gente tenha uma Copa do Mundo top, Copa do Mundo interessante. E também espero que eventualmente volte aqui pro Brasil em breve, né? A gente vai ter aí algumas comemorações de 100 anos, a Copa de 50 e tudo mais, que pode ser, quem sabe, que volte pro Brasil. Não sei também porque esse negócio de politicagem lá agora tá complicado. Dito isso, no fundo a competição foi maneira. Foi bem legal do início ao fim. Jogos muito bons, muito interessantes. Jogos 1 da manhã que você estava lá vendo e agora a gente vai ter que voltar para ver os nossos clubes passarem fome e tipo assim, nossa senhora, não dá nem vontade, né? Fala, caralho, meu time vai jogar 9 horas da noite contra o Olímpia, meu Deus do céu, você fica desesperado porque seu time é horrível. Pois é, estamos de volta e aqui no canal continuam os nossos vídeos sobre o Brasileirão, sobre a Libertadores e sobre a Sul-Americana, que agora vão entrar aí, não na reta final, né? Mas agora é nos finalmente, agora é até acabar, até o fim do ano e vamos ver quem que vai se sagrar campeão por aqui também, porque no mundo foi a Espanha. E no Brasil e na América do Sul, quem será? Enfim, vamos descobrir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aí no canal. E vambora para completar esse ano de 2026. Um forte abraço e até o próximo vídeo.